Então me ajuda aí. Me falem como é que tá o áudio, o vídeo, se tá tudo ok, iluminação, vocês estão conseguindo me enxergar direitinho? Se tá tudo bem? Hoje dei uma sumida aqui do Instagram, né? Vocês não tinham me visto. Muita correria, na verdade hoje não, ontem também. Muita correria, muito trabalho. Mas as caixinhas de perguntas estão a todo vapor. Vocês estão acompanhando, estão mandando mensagem na caixa, pergunta lá na caixinha. Aproveita para tirar suas dúvidas. Muita gente aprendendo e aproveitando a oportunidade para aprender bastante coisa. Essa caixinha de perguntas é ótima, né? Quem inventou e quem realmente entendeu o significado dela, para que ela realmente servia. No caso, até onde eu sei, o Ícaro de Carvalho ele começou a enxergar essa caixinha de perguntas de uma maneira diferente. Foi muito genial, porque eu só vi as pessoas respondendo perguntas, fazendo pergunta para os seus seguidores e tal. E na verdade ele inverteu a coisa e ele falou assim, melhor eu responder perguntas e ajudar as pessoas que estão me seguindo. Enfim, descobri essa maneira de utilizar a caixinha de perguntas lá no Instagram dele. Ícaro de Carvalho é excelente. Ele fala sobre marketing digital. Eu vejo todos os stories dele e olha que não são poucos, né? Então, se você se interessa por marketing digital e quer aprender um pouquinho mais sobre isso, recomendo super. Tá travando? Deixa eu ver se é aqui comigo. Tá travando para mais alguém? Aqui tá bom. Verifica, Ivani, a tua conexão. Pode ser que você não tenha percebido e não esteja conectado no Wi-Fi de repente. Pode estar no 3G. Tá tranquilo aí também? Que bom. Então, gente, esse mundo da internet é muito bom, a gente aprende muita coisa, né? E eu não sei se vocês viram, eu postei nos stories ali um vídeo do Ítalo Marcilli. É um vídeo curtinho, de 1 minuto, que é recortado de uma das lives dele, eu acredito. E ele fala um pouquinho da importância de a gente se arrumar, inclusive para ficar em casa. E é justamente sobre isso que eu quero falar com vocês hoje, é nesse sentido a conversa. Hoje a gente não vai falar exatamente sobre formato de corpo, a gente não vai falar sobre mistura de cores, mas a gente vai falar sobre um tema muito importante que está atrás disso tudo, que está ali na vontade que a gente tem de ficar mais bonita. De onde que vem essa história, né? Por que é importante alimentar e cultivar esse cuidado, esse olhar carinhoso pra gente. E, inclusive, nesses momentos que a gente tá em casa, que a gente tá convivendo só com nossos familiares, ou então, até que a gente tá sozinha mesmo. Isso tem um impacto muito importante na nossa autoestima, na nossa percepção sobre o nosso valor. O Ítalo Marcilli, para quem não conhece, ele é um psiquiatra super conhecido nesse mundo interneteiro. Ele ajuda muita gente online, dá dica, fala sobre amadurecimento principalmente, ele foca muito nesse aspecto do amadurecimento. E uma das coisas que ele fala é justamente sobre esse olhar para você, se procurar fortalecer essa coisa de você servir, tá? Ele fala muito que a gente tem que servir sempre as pessoas, a gente tem que focar no outro, que a gente tem que pensar em como a gente pode levar coisas boas para a vida dos outros. E essa história de a gente se cuidar e cuidar da nossa aparência e ser a nossa melhor versão, eu acredito muito que também está relacionada a isso. Não é só por a gente, até porque eu acho que quando a gente faz coisas só por causa da gente mesmo, elas ficam muito superficiais, é muito fácil a gente desistir. E quando a gente entende que algo que a gente está fazendo também ajuda outras pessoas, a gente tem muito mais força para seguir adiante. Um exemplo que eu dou nisso é que a maioria das pessoas, depois que tem filhos, elas têm muito mais garra, elas têm muito mais disposição para ir atrás, para conseguir realmente se sacrificar e estruturar a sua vida de maneira melhor. Porque elas não estão fazendo mais aquilo só por elas mesmas, elas estão fazendo aquilo por alguma outra razão, por um outro sentido, outro ser humano. E aí, quando a gente tem uma causa, quando a gente tem um propósito, e por isso se fala tanto em propósito hoje em dia, quando esse propósito ele é externo, a gente tem muito mais força e determinação para ir atrás do que a gente quer, para ir atrás do que a gente se propôs a fazer.
E aí essa história da beleza, de se cuidar e ter uma boa imagem, ela também sofre influência disso. Quando a gente quer ser belo, não só pra gente, não só pra ter aquele olhar narcisista de se olhar no espelho, de se achar bonita, mas a gente quer estar bonita pra, vamos dizer assim, agradar as pessoas com quem a gente convive, pra entregar beleza, onde quer que a gente vá. Acho que a gente fica muito mais firme, a gente fica muito mais decidida nessa escolha. Quando a gente quer levar alegria, por exemplo, onde que a gente vai, a gente quer levar um sorriso pensando no bem-estar que a gente vai proporcionar para as outras pessoas, é muito mais provável que a gente realmente faça isso se for uma dificuldade para você, se você for uma pessoa mais séria, do que se você pensar só em você. Então, quando a gente pensa nesse aspecto do outro, é muito mais provável que a gente tenha força suficiente para ir além nessas nossas decisões, nessas nossas empreitadas. E é justamente o que o Ítalo fala ali naquele pequeno vídeo, a importância de você se cuidar para as pessoas que estão no teu convívio diário. Por que isso? Porque quando a gente se arruma, a gente gasta um tempo se preparando para algo, a gente diz, é como se a gente dissesse para o nosso cérebro que aquela coisa que a gente está se preparando tem uma importância, tá? Eu costumo dizer que as coisas têm a importância do tempo que a gente dedica a elas. Se você dedica muito tempo a algo, isso realmente é muito importante. Se você não dedica tempo nenhum, se você acha que aquela coisa ela não merece teu tempo, então isso é considerado não importante. Por quê? Porque o tempo é a única coisa realmente limitada que a gente tem. Dinheiro a gente consegue, a gente gasta, e enfim, vai e volta, mas o tempo ele é realmente limitado. Então, se você só tem ali 24 horas do teu dia, você sabe que não vai aumentar e você resolve dedicar uma parte, uma porção desse tempo a algo, esse algo ele tem uma importância sim, ele tem uma importância proporcional ao tempo que você dedica a ela, tá? Então, na hora que você tá se arrumando, imagina, faz esse exercício comigo agora. Imagina que você foi convidada para um casamento super importante, maravilhoso, no lugar mais lindo da tua cidade. Com quanto tempo de antecedência você vai se preocupar com esse vestido, com a make que você vai usar, com os acessórios, com tudo isso? Geralmente é com bastante tempo de antecedência, né? Mas imagina que você é convidada para um bolinho ali na casa da tua vizinha depois do horário do trabalho na terça-feira. Você vai ficar pensando muito no que você vai vestir, no que você vai usar, em como você vai se apresentar? De maneira geral, não. Por quê? Porque você acabou dando menos importância por parecer algo mais trivial, mais comum, aquele bolinho na casa da tua vizinha. Mas um casamento em um local maravilhoso, que talvez você nunca tenha ido, ele parece ter uma importância muito maior. E por isso você vai dedicar muito mais tempo nessa escolha. Você vai fazer escolhas com muito mais cuidado. E aí, como eu falei, quanto mais tempo você dedica a algo, mais isso tem um impacto, mais isso demonstra importância para, vamos dizer assim, para o teu inconsciente. Mas o teu inconsciente, ele entende que aquilo é realmente importante. Tá bom? Então imagina, volta para o teu dia a dia, sabendo disso, de que essa relação de dedicação do tempo está diretamente relacionada com a importância que a gente dá às coisas. Imagina que se você não se prepara, se você não gasta tempo nenhum ficando bem para você mesma ou para os seus filhos, seu marido, enfim, para as pessoas que convivem com você. O teu cérebro, ele entende que aquele momento ele precisa de preparação, precisa de dedicação? Não exatamente, né? Muitas vezes, tanto a gente que fica ali, mexe em outra coisa, faz tudo ao mesmo tempo. Mas se você realmente se prepara para algo, você diz, não, agora vai ser um momento meu e do meu filho, eu vou pensar numa brincadeira legal, eu vou colocar uma roupa que eu consiga realmente ficar à vontade pra gente brincar e fazer o que ele gosta. E isso já é uma preparação, isso já é uma dedicação para que você consiga realmente aproveitar aquele momento ao máximo. E quando a gente fala se arrumar, ou se preparar, ou se preocupar, não é necessariamente colocar um salto 12 dentro de casa. É realmente você pensar em como você pode levar o seu melhor
para aquele momento, tá? Então, se no caso você vai brincar com seu filho, vai sair no parquinho ou vai ficar mesmo na sala de casa brincando, é você tá ali pronta, aberta e vestida de acordo para que você consiga realmente brincar e não fique, ai não, vai estragar minha roupa por causa disso, ou vai acabar amassando e depois eu vou sair. Esteja pleno, esteja entregue naquele momento. E aí essa história de a gente se arrumar para ficar em casa, levando agora para um outro aspecto, um aspecto, por exemplo, de se maquiar um pouquinho, de se dedicar a escolher uma roupa, não necessariamente para uma atividade específica, mas no teu dia a dia, a gente acaba criando essa construção também da importância que você tem para você mesma ou então para as pessoas que estão no teu convívio diário. Por quê? Imagina a diferença. Se todo dia que você vai trabalhar, você se dedica e você se prepara a isso, você escolhe uma roupa com cuidado, você faz uma maquiagem, você fica na sua melhor versão. O que é que teu cérebro entende? Ele entende que esse local que você está indo, ou as pessoas que você está indo encontrar, com as quais você está indo conviver, elas têm um determinado nível de importância. Elas são pessoas realmente relevantes. Tanto é que você precisa se preparar para isso, tá? Mas agora imagina que você vai ficar em casa e você não faz nada, acorda com a roupa que tá, fica e enfim, é isso que tem para hoje. O que é que teu cérebro entende? Que aquilo que você está fazendo em casa não exige preparação, não exige dedicação. Então ele entende que isso é uma coisa que não tem tanta importância assim, tá? E aí você entra até no piloto automático, não presta tanta atenção no que você está fazendo. Então esse momento de preparação, de dedicar para dar o teu melhor para as pessoas que convivem com você em casa ou então para você mesmo, para aquele momento que você está indo ali viver, de repente se você vai trabalhar em casa, se você quer se sentir bem, até não fazendo nada, até se relaxando um pouquinho, é importante que você dedique isso, você se importe realmente. Essa história de a gente estar presente com a gente mesmo, estar atenta a nós, atenta aos nossos atos, às nossas escolhas é super importante, porque a gente vive tão recheada de estímulos externos, de coisas assim que vêm de fora, que a gente acaba não observando, não olhando para dentro. E isso acaba criando essa confusão, essa desconexão com o nosso íntimo. Então, se observar, se cuidar, buscar entregar o melhor pra gente mesmo é super importante até para você se conectar com a tua essência em todos os momentos. As meninas estão falando aí, eu tô falando sem parar. Gente, é uma conversa, tá? A ideia aqui é que vocês conversem comigo, falem sua opinião. De repente, quem quiser entrar aqui na live de hoje, até pra bater um papo comigo, tete a tete, como fala, é só solicitar aí que mais na frente a gente conversa. Adorei o colar, obrigada, Ju. Esse colar é da Emilures, é uma marca do Rio de Janeiro, eu gosto muito. Ele é da coleção passada, se eu não me engano. Total, as meninas dizendo aqui, vocês concordam, vocês ficam super... A Milka tá falando, eu fico super improdutiva quando não me preocupo tanto com a aparência. Exatamente, porque não é só a aparência, né? Na verdade, essa aparência que a gente constrói, ela é uma representação, ela é um símbolo do que a gente tem internamente. Porque a estética é exatamente isso, ela simboliza algo. Quando você vê ali uma marca, ela tem um símbolo, ela tem um desenho, tipo da Nike, tem aquele desenho, e aquilo representa valores, representa quem realmente a marca é. E a nossa imagem, ela representa a nossa essência, ou deveria representar. A gente se sente melhor, a gente se sente bem e consegue olhar para o espelho e ficar feliz com o que está vendo quando o nosso exterior, quando o nosso símbolo, ele realmente reflete quem a gente é. E aí a gente fica muito segura do que a gente está fazendo, porque o que as pessoas estão vendo é realmente a realidade. E quando a gente se veste de uma forma, se apresenta de uma forma que não está conectada com a nossa essência, com quem a gente se sente ali meio estranha, né? Parece que tem alguma coisa que não está certa. E é justamente por isso, porque a gente está desconectada com a nossa essência. E aí por N motivos, né? A gente pode se vestir de uma maneira desconectada com a nossa essência, porque a gente foi na onda, de repente a gente entrou na moda e achou que precisava se vestir de uma determinada maneira, precisava aderir a determinada tendência. E aí
Esses motivos externos vão afastando a gente da nossa essência real, de quem a gente é, de quem a gente quer ser. E aí a gente não consegue demonstrar para as pessoas, para o mundo, quem nós somos. A gente acaba construindo uma imagem, um símbolo completamente deturpado. E isso vai deixando a gente angustiado, porque a gente se olha no espelho e não se reconhece. Eu já ouvi muito isso de várias clientes minhas. Manu, eu não me reconhecia mais quando eu me olhava no espelho. E agora, no final da consultoria, eu olho no espelho e eu me reconheço. Eu estou refletindo, a minha imagem reflete quem realmente eu sou. E isso é muito um trabalho de autoconhecimento, diário, de você se observar, de você pensar, eu gosto disso, eu não gosto, eu gosto do que eu tô vendo. Se eu não gosto, como que eu posso melhorar? Como que eu posso realmente ir atrás de chegar mais próximo do que eu gostaria de ser? E isso não está relacionado somente à estética, tá, gente? Minha mãe sempre falava, e eu aposto que a mãe de vocês também sempre falou, que a gente pode ser o que a gente quiser. Mas a gente pode ser o que a gente quiser justamente nesse sentido, pensando em quem eu quero ser como pessoa, sabe? Não é só o que eu quero conquistar, mas quem eu quero ser como ser humano. Eu quero ser uma pessoa mais gentil, mais simpática. Você pode ser. Busca isso, constrói isso, sabe? Vai atrás de maneiras de construir essa personalidade, esse jeito mais gentil e mais simpático. Eu quero ser uma pessoa mais delicada, que tenha uma imagem mais feminina. Mesmo que eu nunca tenha sido, você pode construir isso e se conectar com essa sua necessidade de alma, sabe? Que é uma coisa realmente verdadeira para você. Então, esse você pode ser quem você quiser é muito nesse sentido. E quanto mais a gente busca ser quem a gente gostaria de ser, e a gente vai construindo isso no dia a dia, muito mais forte a gente fica. Porque a gente vai fazendo essas pequenas conquistas e tendo orgulho dessa coisa que a gente está construindo, sabe? Dessa pessoa que a gente está ali lapidando e se tornando algo que a gente realmente admira. E as pessoas estão percebendo, entendendo quem você é e o que você tem na sua essência, porque você começa a conseguir mostrar e começa a conseguir dialogar com as pessoas nesse sentido. Então, a aparência, eu quero que vocês entendam muito que a aparência é muito reflexo do teu mundo interior. Quando a tua aparência está desleixada, muito provavelmente o teu eu interior está muito bagunçado, talvez você esteja conectada com muitas coisas externas e não esteja olhando para dentro, está atendendo muitas demandas externas e tá ali desconectada com a tua essência. Então, busca esse retorno, sabe? Essa conexão com a tua essência de volta. Busca sempre essa reconstrução, esse religar, essa coisa da aproximação do quem você é de verdade. A gente fala muito desse voltar para casa, né? Da busca dessa mulher interna que tem dentro de você. Um livro que eu gosto muito, que é Mulheres que Correm com Lobos, fala muito sobre isso, sobre essa importância de você voltar para casa, de você se encontrar como mulher, de você se observar e voltar para sua essência, para suas raízes. E o quanto que isso é importante, porque o natural da vida é justamente afastar a gente da nossa realidade, do nosso eu, da nossa personalidade, sabe? O natural do mundo é tentar colocar a gente em caixinhas. Não, você é tal coisa, você é uma advogada, você é uma blogueirinha, você é uma médica. Na verdade, você é um ser humano completo, cheio de complexidades e de valores, enfim. Mas quanto mais a gente vive e olha para o externo, menos a gente se conecta com esse ser individual que a gente é. Mais a gente vai se aproximando dessas caixinhas e a gente acaba achando que a gente é isso mesmo, né? A gente acaba achando que o nosso lugar é aquela caixinha e esquece do quanto de complexidade e individualidade existe em cada um de nós. Então, esse retorno, esse olhar para você e exercitar diário do que você gostaria de ser, do que você admira, da beleza que você tem, de olhar para você, sabe? Olha pro espelho, não fica olhando só para essas referências de Instagram, referências de internet, porque são todas referências externas. É muito bom quando você quer olhar para aonde que eu quero chegar, mas na hora que você volta para si, volta para sua realidade, você consegue ter um pé muito mais no chão e consegue realmente construir algo bacana.
Então olha muito no dia a dia pra como eu posso melhorar, sabe? Tipo, se eu colocar um pouquinho de blush, eu não vou me sentir melhor, não vou me sentir mais bonita. E isso acaba refletindo na maneira como você age no teu dia, como você lida com as dificuldades, porque você se sente bem, você se sente fortalecida por ter, vamos dizer assim, construído essa coisa que é tua, que uma das coisas que a gente tem é justamente a beleza, e isso te dá mais força para enfrentar as dificuldades diárias. Uma outra coisa legal é que quando você, por exemplo, faz exercício pela manhã e você consegue enfrentar aquilo, e você enfrentou aquela dificuldade de, nossa, primeiro enfrentou a dificuldade do sono, dá mó preguiça de acordar e fazer exercício. E depois você fez lá o exercício e conseguiu e conquistou, e mesmo estando cansada, você fez lá aquele monte de abdominal, aquele monte de agachamento, enfim. Quando você termina isso, você tem uma sensação de conquista que te deixa muito mais forte para enfrentar outras dificuldades no teu dia. Então você já começa o teu dia como alguém que consegue enfrentar dificuldades e superá-las, tá? Alguém que consegue trazer o melhor para si, alguém que consegue fazer o que se propôs a fazer. E isso acaba que fica no teu inconsciente e você leva isso pro resto do dia. Então você começa o dia com aquela sensação de eu posso, eu consigo, e por mais que seja difícil, que eu esteja trabalhoso, que eu esteja cansada, eu vou conseguir. E a mesma forma, isso de você se arrumar, mesmo que você vai ficar em casa. Você dedicar um tempo, você se preparar, ficar mais bonita, é como se você dissesse pro seu cérebro, eu posso ficar mais bonita, por que não, né? Eu consigo, eu mereço esse cuidado. E as pessoas que estão aqui comigo, elas merecem me ver bonitas também. Elas merecem que eu me dedique para entregar beleza para elas, para que elas consigam conviver com coisas bonitas. Porque também é muito importante isso, além dessa percepção da importância que se dá para o nosso senso estético, para a nossa construção do que é belo. Quando a gente vive rodeado de coisas belas, a gente costuma, vamos dizer, estar mais conectado com isso, com a harmonia. E quando a gente vive rodeado de caos, a gente tende a achar que o caos é o normal, que o caos é o estado natural do mundo, quando não é. Na verdade, o mundo, ele tende a ser harmônico, ele deve ser harmônico, e é o que a gente deve procurar o tempo todo. E aí é o que eu falo muito quando eu falo de elegância, é justamente essa busca pela harmonia, essa busca de ressaltar o que tem de mais belo na gente. Então, isso tudo é muita complexidade, né, gente? A gente acha que se vestir, se arrumar, consultoria de imagem é uma coisa superficial, quando na verdade não é. Tem muito, é muito profundo, envolve muita psicologia, o entendimento, nossas percepções, isso reflete na autoestima. Se você reflete na autoestima, na tua autoestima e na autoestima das pessoas que convivem com você, dos teus filhos, teu marido, de repente tua mãe, teu pai, que estão ali convivendo com você, eles têm uma percepção de importância muito diferente, caso você dedique tempo para estar bem para eles ou não. Então, isso que constrói essas mensagens subliminares, essas mensagens para o inconsciente, é que constrói esse entendimento da nossa importância, principalmente quando a gente fala de relação de mãe e filho, em relação de marido e mulher. Porque essas construções, elas são muito da prática, do dia a dia. Aquela história, não adianta dizer pro filho, faz tal coisa, é pelo exemplo. Então não adianta você dizer pro filho, eu me importo com você, se você não se dedica para passar tempo com ele, se você não entrega o teu melhor para ele, sabe? Se você tá sempre guardando a tua energia, a tua beleza, a tua preparação para coisas que são externas. Ele te vê ali se arrumando todo dia para ir trabalhar, você sai de casa com energia ainda arrumada, super bem bonita, mas aí quando você vai passar um tempo com ele, você entrega para ele qualquer coisa, você entrega para ele uma energia preguiçosa, você se entrega de uma maneira desleixada, que não tá bonita. Então ele passa a entender que o que é importante tá fora de casa e que ele não tem tanta importância assim. E isso também acontece no relacionamento amoroso de marido e mulher.
quando você sai de casa super arrumado, você nunca se arruma, você nunca se prepara realmente para estar no teu melhor, para oferecer pro teu relacionamento, sei lá, porque já passou um tempo, tá ali 5, 10 anos, 15, você acha que já não precisa disso, acaba se construindo, acaba se passando essa mensagem de que foi perdendo a importância e de que coisas externas são mais importantes. E a mesma coisa com você. Quando você se arruma para sair de casa, para ir trabalhar, para encontrar suas amigas, mas não se arruma, não se dedica a ficar bem, quando você vai ficar em casa sozinha, quando você vai passar o dia em casa trabalhando, você está mandando uma mensagem para o teu cérebro que diz o seguinte: o que está fora é muito mais importante do que eu. Então, isso vai destruindo, isso vai minando a tua autoestima, porque é como se dissesse pro teu cérebro que as únicas coisas importantes realmente, as que merecem atenção e dedicação, elas são externas e não você. Isso é muito prejudicial, tá? Então, entende que isso é uma construção diária, isso é uma construção que você tem que fazer todos os dias, de pouquinho em pouquinho, porque você vai criando esse entendimento da tua importância, da importância do cuidado consigo e o como que isso reflete nas tuas relações. Esse olhar carinhoso para você e para as pessoas que você ama, tá? E isso também reflete muito na história de que hoje eu li uma frase que uma modelo falou, que a moda ela tá ficando muito chata. Na verdade, a moda ela deveria ser uma coisa divertida pra gente falar sobre beleza, expressar e ser feliz, ser alegre. E ela se torna hoje em dia algo muito relacionado à imponência, a você marcar território. Claro que isso sempre foi assim. Isso, desde que o mundo é mundo, a gente tá sempre marcando, demarcando território, tentando demonstrar poder. Mas a gente precisa entender o quanto que a gente vai se permitir ser vítima disso, ser manipulado por essas demarcações de poder, ou então por esse impacto todo que a vestimenta, que a maneira que você se apresenta, ele vai causar na tua vida, e o quanto que isso é realmente importante, é realmente relevante. Porque a gente tem que pensar muito o quanto que é importante você estar com uma bolsa do Chanel na realidade. Tipo, isso pode ser funcional, isso pode ser bacana porque você acha interessante, pode ser divertido, mas o quanto que isso realmente muda na tua vida, nas coisas que são realmente importantes, como teus relacionamentos familiares, teus relacionamentos de amizade. Nenhum amigo realmente sincero, ele vai deixar de ser teu amigo, ou então ele vai se tornar mais teu amigo porque de repente você comprou uma bolsa da Chanel. Então a gente tem que saber muito dar o peso, a importância que essas coisas têm, sabe? Isso é muito, muito importante. Isso também reflete no entendimento que a gente tem sobre a nossa importância como ser humano e o quanto que as coisas elas têm de importância pra gente. A gente precisa ter muito essa consciência de que coisas são coisas, pessoas são pessoas e a gente deve usar coisas e não usar pessoas. Não, a gente deve saber posicionar as coisas em seu lugar. Eu acho que é muito nesse sentido. A moda é excelente, ela traz mais beleza para a vida da gente. Todo mundo quer estar mais bonita, quer estar na sua melhor versão, mas isso nunca pode ser determinante para a nossa felicidade ou infelicidade. A nossa vida é muito mais que isso. As nossas relações, elas se mais profundas, elas se constroem e permanecem apesar dessas coisas. A gente precisa apenas utilizar da moda e, enfim, da maneira de se vestir, de se cuidar da melhor forma, para que isso realmente traga coisas positivas pra gente, muito mais do que um impacto negativo. Eu acho que é isso. Eu falei muito hoje, né? Hoje o tema foi um pouquinho diferente. Mas eu queria muito que vocês entendessem essa importância de se cuidar, de se dedicar, de dedicar um tempo para você mesmo, mesmo que você for ficar em casa, mesmo que você for ficar sozinha. É muito importante para essa construção da tua autoestima, para esse entendimento da tua importância, para que teu cérebro ele entenda que as coisas importantes elas não estão só fora. Você é importante sim, você merece dedicação sim e você merece se ver na melhor versão também, tá bom? Espero que vocês tenham gostado desse papo. A gente se vê agora próxima segunda-feira às 8 horas. Beijos e até lá!